Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô com esse pequenininho aqui, esse idosinho, o Tite. Ele tá aqui sobre os nossos cuidados no Erepet, no hotelzinho, porque os tutores deles foram viajar e aí aproveitaram para deixar o Tite aqui conosco, porque eles sabem do nosso cuidado que a gente tem, do trato com esses bichinhos e nem todos têm esse privilégio. É isso que eu quero conversar com vocês, pessoal. Porque assim, ó, a gente faz parte da proteção animal da nossa cidade e região, como vários voluntários fazem, né? Vários fazem esse trabalho. Deixa eu só, vou largar ele ali fora um pouquinho, porque alguém aqui está soltando gases. Alguém está soltando gases. É uma figurinha. E assim, pessoal, falando em flatulências, é normal, tá? Ambiente estranho, pessoas estranhas, mesmo que a dieta seja a mesma, aqui no Hotelzinho Pet a gente segue a mesma dieta para esses animaizinhos. Mas, idosinho, eles têm problemas digestivos um pouquinho maiores e também, mesmo a gente regrando tudo, vai lá, meu amorzinho, vai que vem. Mesmo a gente regrando tudo, muitas vezes eles ficam com uma produção um pouquinho maior. Mas não é isso que eu quero falar com vocês, esse pode ser um tema para outro vídeo. O que eu quero conversar com vocês, pessoal, é em relação, como eu estava falando, que a gente faz parte de um grupo de proteção animal da nossa cidade e região. Nós temos aqui ainda a mentalidade muito obscura e a mentalidade muito fechada em relação à criação boa, com bem-estar animal para esses cães e gatos. E nós não temos um DIBEA da vida, não temos nenhum órgão que defende, tanto governamental quanto particular, que defende com unhas e garras a proteção animal como deveria ser, né? Então aqui, como é cidade pequena, o que a gente faz, o que a gente procura fazer quando tem algum animal que está sendo acometido por maus tratos? Pela lei cabível de maus tratos, e que ele se caracteriza por isso. O protetor animal, quando ele vê uma cena muito triste de um animalzinho, a primeira coisa que a gente se faz, ou até mesmo sendo ser humano, a gente se coloca no lugar daquele animalzinho, né? E se colocar no lugar do animal é fácil, porque a gente gosta dos animais, né? Aqui, sendo cidade pequena, muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. E é o que eu estava conversando com o nosso grupo, com a nossa associação e até mesmo individual com algumas pessoas que a gente tem um pouquinho mais afinidade para ter um diálogo assim, para solucionar problemas em relação ao bem-estar animal dos animais que nos rodeiam, que nos cercam e que estão aos nossos olhos, que fica uma coisa bem difícil, bem complicada da gente ver. Aquilo dói, mas a gente sabe do nosso limite em relação a abrigar, em relação a recolher, em relação a tomar posse daquele animal. Eu vou falar duas situações aqui. Uma situação, as pessoas, elas muitas vezes elas querem e acham que você, pessoa comum como eu, que tem o dever e a obrigação de recolher aquele animal. Não, a gente não tem esse dever, essa obrigação. A gente tem o dever de cuidar bem dos nossos pets, sim. Manter a higiene, manter a saúde, manter o bem-estar em casa deles, ter um canil limpinho, ter um ambiente limpinho, ter aquele animal vacinado, de preferência castrado, porque a castração traz inúmeras vantagens. Eu não vou citar aqui porque eu não estou falando como médica veterinária. Eu estou falando como protetora de animais e pessoa comum, que é isso que eu sinto, sabe? E pessoa comum. O que a gente pode fazer, né, em relação a isso? Você pode levar para sua casa aquele animal que você viu lá na rua abandonado. Às vezes é como eu falo para as protetoras, é melhor um cão que não tenha dono, que ele não seja de ninguém, do que um cão que tenha dono. Porque daí sim tá feito pipi, né? É fácil a gente se colocar no lugarzinho do animal e não se colocar no lugar do tutor, começa por aí. E geralmente quem escolhe a causa animal já gosta mais dos animais do que das pessoas, mas a gente tem que ter empatia por ambos. Então, o que eu quero chegar com isso? A gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa
das condições de vida daquela pessoa, muitas vezes das condições às quais ela foi criada. Então, você saber o histórico, o porquê que ela tem aquela agressividade com aquele animal, não é certo, não é certo. Agressividade com ninguém é certo. Nem a verbal, quem dirá a física, né? Porque aqui a gente vê muitas denúncias assim que o pessoal me manda vídeo, ó, Ana, estão batendo, estão espancando, estão deixando com falta de água, falta de comida. Isso é falta de empatia. A pessoa própria não consegue se colocar no lugar daquele animalzinho e ver que ela mesma está ocasionando sofrimento animal através do mau cuidado que ela tem. É por isso que eu digo às vezes e falo sempre nos meus vídeos, é melhor não ter do que ter e submeter ao sofrimento, né? Por isso que às vezes a gente vê que a nossa vida não vai para frente porque a gente, em algum ponto, a gente tá errando. Alguma coisa a gente tá fazendo de errado. Nossa, meu Deus, tô com uma maré de azar, tô com, sei lá. É claro que às vezes a gente tem aquelas coisas, maré de azar ou algumas coisas não dão certo em relação à nossa proteção energética. A gente sabe que os animais são nossa barreira de frente. São eles que nos protegem de muita coisa. Mas já não vou entrar nesse assunto, que minha cabeça vai a mil quando eu ver eu tô falando mais que homem da cobra. Não sei nem de onde esse ditado, né? Que nada a ver. Mas assim, voltando. Quais são a real condição psicológica e a real condição financeira daquele animal? Muitas vezes eu vejo um animal na rua, eu posso pegar aquele animal? Eu não posso. Então por que você exige que outro pegue? Só para tirar dos teus olhos? Ou você pode fazer alguma coisa para mudar a vida daquele animal? Você só tem os teus, 2, 3 cachorros. E os protetores que tem mais de 5? Mais de 5 cães e mais de 5 gatos em casa. Nós precisamos de voluntários para lar temporário. O que é lar temporário? Que tem gente que nem sabe até hoje. É você ceder o teu espaço da sua casa, você abrigar, você acolher, você dar do bom e do melhor dentro das medidas do possível, até que ele encontre um novo lar, uma nova família, que vai dar uma coisa melhor ou igual a que você está proporcionando para ele. Porque dá para piorar, não doe. Se você sabe que vai piorar a vida dele, não doe esse animalzinho que você tem como lar temporário. Para você não se incomodar e não deitar no travesseiro e ficar pensando assim, eu tô falando isso porque eu já doei animais para pessoas que falaram que iam cuidar e não cuidaram e depois a gente fica meio, como é que eu vou pegar aquele animal de volta? Será que ele está sendo bem cuidado mesmo? Será que, né? Daí para não ficar esses questionamentos. Outra coisa, eu não posso levar aquele animal para casa. Por quê? Porte. Muitas vezes os que a gente vê acorrentado fora de casa, infelizmente, e até os que são abandonados, a gente sabe que são de porte médio a grande, né? Esse que é o pepino. Come o dobro, faz as necessidades o dobro, precisa o dobro de espaço, precisa o dobro de dedicação, muitas vezes, dependendo da faixa etária de idade que ele tá. E daquele problema que ele tem, a gente tem que tentar entender o real motivo que ele foi abandonado ou o real motivo que ele está acorrentado, tá? Ele está acorrentado porque ele está num bairro carente e as pessoas não têm condições, não têm estudo, não têm empatia nem com elas mesmas, imagina com um animal. Ou até mesmo tem pessoas, né, não estou classificando a faixa etária de poder aquisitivo, não estou. Eu estou classificando as pessoas em relação ao trato, porque tem muitas pessoas que têm poder aquisitivo e também têm maus tratos na própria casa, né? Como eu estava falando assim, ó, às vezes a gente orienta os proprietários e até os proprietários às vezes até ficam, como é que eu vou falar? Muito sentidos e magoados em relação a algumas coisas que a gente fala e que é pro bem do animalzinho e a gente sabe quem cuida e quem não cuida, né? Eu admiro muito aqueles proprietários que você fala as coisas, eles vão lá e fazem, não deixam o animalzinho ficar, procuram um bem-estar melhor, atender melhor as necessidades. Mas tem alguns proprietários que, por exemplo, a gente fala, ó, tá com pulga. Ah, não,
tá com pulga, mas eu não vou gastar porque não é um investimento para mim, é um investimento para o animal que eu tenho lá fora de casa e tudo mais. Aí é complicado, sabe? Ou alguns proprietários, como por exemplo, assim, a gente orienta, gente, ó, tá com sobrepeso, ou tá magrinho, ou tá com verminose, está com parasitas, a gente orienta para que seja normal, pessoal. Quem pode tratar, trata, quem não pode, não trata, tá? É da cabeça e da índole de cada um, né? Não me interprete mal por esse sentido. A gente sempre, todos os veterinários, ou a maioria, sempre vai orientar para melhorar a vida daquele animal, às vezes até psicológica, física, em tudo envolvido, né? Outra coisa em relação à proteção ali que eu tava falando, tá, denunciei lá para uma ONG, denunciei para uma associação, denunciei para um protetor que aquele animal está acorrentado, que aquele animal está passando necessidade higiênica, necessidade de alimentação, necessidade de um abrigo, mas eu não posso levar ele para minha casa. Não posso, porque eu já tenho os meus, eu não tenho lugar. Mas eu já fiz a minha parte, eu já tirei foto, eu já mandei vídeo, eu já liguei para o 190. Quando vocês ligam para o 190, que é isso que a gente tem que fazer, ligar para o 190. O 190, a polícia militar está lá para isso, é lei agora. Eles, independente se o guarda, se o servidor público que está lá fazendo a sua rotina da guarnição, de atender ou não, é lei. Gostando do animal ou não gostando, vai ter que ir. Oi, tudo bem? É denúncia anônima. Eu não quero me identificar. A ligação, pessoal, está sendo gravada. Se você pediu denúncia anônima, ele não vai contar quem ligou. Ele não vai, tá? Fica tranquilo que o policial militar não vai, ó, chegar lá na casa, ó, fulano de tal me ligou, teu vizinho aqui me ligou, né? Não vai. Outra coisa que pode ser feita também, pessoal, é a denúncia pelo Ministério Público. Você pode ir lá denunciar no site do Ministério Público, você pode anexar tudo aquilo que você viu, relatar o caso, escrever, você não precisa esperar de algum protetor ou de algum órgão que denuncie maus tratos. Você mesmo pode denunciar. Você mesmo, e deve, porque a gente não pode ser cúmplice, a gente tem que denunciar os maus tratos, tem que orientar as pessoas, mas o que eu falo é isso. Você viu lá naquela casa acorrentado. Você experimentou chegar lá e conversar com aquela pessoa? Oi, tudo bem? Eu sou da proteção animal. Você não precisa ter um cara crachá para você falar que você é da proteção animal. Se você gosta dessa casa, dessa causa, você vai lá e fala assim: eu gostaria de conversar com você, porque eu vi que o teu cachorrinho ali, até a gente tá com um caso aqui bem complicado, de uma gestante acorrentada, sem ter um abrigo legal. O que a gente pode fazer? Por que o senhor, né, deixa ela assim? A senhora tá deixando ela assim? Meu filho, minha filha, eu não tenho condições. Você está disposto a doar ela? Você quer doar essa cachorrinha, esse gatinho? Não, eu não quero. Então, o que a gente pode fazer para mudar a vida daquele animalzinho? Você olha de um modo geral. Tá precisando de um abrigo melhor? Opa, vamos tentar comprar ou falar com 2, 3 pessoas, comprar uma casinha. Opa, tá sem uma coleira adequada, vamos comprar uma coleirinha. Opa, a corrente pode ser maior. Em vez de 2 correntes, em vez de uma corrente, vamos pôr 2. O que podemos fazer? Pedir lá no material de construções, por exemplo, estou citando aqui. Tá na terra, né, com falta de higiene ali, defecando e cagando, vamos colocar, urinando, cagando, urinando. Vamos colocar um fio de vai e vem. Aquele fio de vai e vem, para aquele animalzinho ficar um pouquinho melhor, né? Já que a gente não pode levar para nossa casa, já que não tem protetor que possa levar para casa, porque muitas vezes aqueles animais acorrentados, eles foram submetidos a tanto sofrimento que eles são agressivos com pessoas estranhas. Eles já são agressivos com o próprio dono, que já teve uma má índole com eles e não soube educar. Então ele já é agressivo com o dono, pelas condições que ele foi criado, falta de consciência de como se cria, como se tem uma psicologia canina. As pessoas muitas vezes elas conseguem estragar cães amorosos, né? Cães que são queridos, conseguem fazer com que eles fiquem agressivos com o próprio dono.
Então isso é bem complicado, né? Então você imagina você pegar um cachorro ou um gato que nunca foi social, para você mudar esse comportamento dele é muito difícil, né? Para você colocar junto com os teus é muito difícil, né? Então o que a gente pode fazer de momento? De momento é isso, né? Eu posso arrumar alguém para ficar com ele, eu posso arrumar uma casinha, eu posso melhorar as condições de vida dele. Aí o que eu posso fazer? Eu posso conversar com um médico veterinário da tua cidade, eu posso conversar para ver uma campanha de castração com o poder público, eu posso conversar comigo mesmo e com meus amigos e fazer uma rifa para castrar aquele animal, para tentar arrumar alguma pessoa que te ajude para comprar o que for para melhorar a vida daquele animal, né? Então, muitas vezes a gente não pode ficar esperando por uma, por duas, por três pessoas. A gente mesmo pode fazer alguma coisa para mudar isso, se a gente realmente quer, se a gente realmente tem dó. E ir lá e falar, ai, que dó, e daí não muda? Tá, qual que é a tua dó? Eu sei que às vezes a gente tem dó, mas a gente já ajudou ciclano, fulano, beltrano, a gente não consegue mais. Mas a gente consegue pedir para um amigo que ainda não ajudou a ajudar, né? Olha, não consigo ajudar aquele cachorro que eu fiquei com dó lá, que tá lá jogado. Mas eu consigo pedir para o meu amigo, que falou que ia me ajudar e não ajudou aquela vez. Então, ó, manda uma mensagem para ele, viu? O que você acha de nós comprar lá assim, assim? Aí você vai numa clínica veterinária, num pet shop, numa agropecuária, ou qualquer loja que venda, ou até mesmo pela internet, que venda, só que claro, demora para chegar e muitas vezes aquele animalzinho tá sofrido ali, tem que ser uma coisa meio que de momento, né, para melhorar a vida dele. Aí você vai lá e compra e tal. Gente, isso são coisas que eu tô falando que são simples e básicas, sabe? Que a gente pode fazer, não só pelos nossos, porque os nossos animais, eles têm tudo. Muitas vezes até mais que muitas pessoas por aí, né? Porque é o correto, assim, a gente se programar para ter aquele animal, a gente se programar para ter aquele filho, a gente se programar para ter tal coisa. Então, tudo nessa vida, como a gente é um ser pensante, a gente consegue pensar, né? Vamos aproveitar que Deus nos deu esse dom de pensar e a gente tem que pensar mais que o meio-fio, mais que um cavalo de carroça. Que o coitadinho, às vezes as pessoas privam ele de ver só aqui, ó. A linha de pensamento nele é só essa linha reta. Não tem aquela ampliação da visão. E é isso aí que a gente tem que buscar todos os dias e tentar, né, melhorar. Tá, você realmente tem dó, então vamos lá, vamos botar essa dó em prática. Só ter dó, não sair dali não adianta nada. Então é isso aí, pessoal. Me desculpe muitas vezes o desabafo, me desculpe, mas é que eu assumi essa condição de vir ser médica veterinária e protetora de animais, né? Não é fácil. E também eu sei das dificuldades da gente morar numa cidade pequena, que a gente não pode confrontar todo mundo, a gente tem que entender também, como ser humano, entender o lado do outro. Por que o outro tá assim? E tentar colocar na cabecinha dele, olha, se coloque no lugar do teu animalzinho. Muitas vezes é melhor você não ter do que você ter, ou se você quer realmente ter ele, dê uma vida melhor. Não dê mais valor a bens materiais do que para uma vida. A vida é mais importante do que um bem material. Muitas vezes a gente vê pessoas ali valorizando, como até brinquei com um protetor que a gente tem aqui, que a gente sempre troca uma ideia legal, e eu não vou citar nomes, porque senão tem que citar nome de um monte de gente, né? E às vezes a gente acaba ofendendo as pessoas ao não citar nomes. E aí fica complicado também, que muitas pessoas levam pro coração isso. E não é, gente, é pelo bem-estar animal que a gente tá ali por aquela causa. Não é por fulano, por ciclano, é porque a gente gosta dos animais, na real é dos animais, né? A gente sabe disso, então vamos tentar fazer por eles. A gente tava conversando, eu tenho, sei lá, uma bolsa,
um celular, um carro de marca, e como é que tá? Como é que tá o animalzinho que depende de você? Como é que tá alguma família, a família? Como é que tá os amigos? Como é que tá o animalzinho, principalmente aqui na causa animal nós estamos falando, né? Não vou desviar muito esse assunto, mas é que engloba tudo, tá tudo interligado. Pra tá desse jeito. Então, você tem que pensar nisso. Muitas vezes, eu quero adotar e não quero saber se a minha família concorda ou não. Não, a tua família tem que estar de acordo. Senão você vai gerar uma outra discussão desnecessária pro teu propósito. O propósito de vida da gente aqui é muitas vezes a gente tá de bem, primeiramente com os da nossa família, que é os mais difíceis, depois vem com os amigos, depois vem com os animais que nos rodeiam, tá tudo interligado. Então, assim, você, a tua família, tudo mais, aquilo não vai gerar briga, não vai gerar conflito, ok, então adota. Mas se não, não adote, né? Se você vê que não vai conseguir, e outra, se prepare financeiramente, psicologicamente, veja todos os lados das vantagens e desvantagens de você ter um animal. Falo desvantagens porque muitas pessoas acham que é um gasto ter um animal e não que eles são nossos terapeutas com o rabo. Ai, ai, eles nos livram de muitas coisas, tanto energeticamente, quanto fisicamente, quanto tudo, né? Quanto psicologicamente. É muito bom ter eles. Quem tem e ama de verdade. E a gente sabe que o amor de um animal não substitui o amor de ninguém. É um amor puro e verdadeiro, real. Real. Então, assim, pessoal, pensem. E pensem também não só no de vocês e não só nos animais que lhes rodeiam, pensem como um todo. Antes de falar do animal do próximo, que tá lá na corrente, tá dananã, sem entender o lado da pessoa também, como é que tá o teu? E aí? Como é que você tá tratando o teu cachorrinho, teu gatinho? Como é que tá sendo aí? Né? Então é fácil, é fácil. É como eu sou muito falha com as minhas, né? Muitas vezes eu deixo a desejar em muitas questões em relação a caminhadas, né? Impossibilidades agora por questões da físicas minhas, pelas dificuldades que a gente passou em relação a alguns lados, ao lado físico, né? Mas assim, eu tento no meu máximo fazer o máximo por aquilo que eu posso para eles. E assim tem que ser, né? Então é isso aí. Me desculpem o desabafo, mas é a real. Se você não pode, não exija do outro. A gente tá aqui para tornar a vida do outro melhor, não somente a nossa vida melhor, mas a vida do outro melhor, né? Então é isso aí, pessoal. Fica aí um abençoado dia para todo mundo. Espero que essas dicas ajudem em algum ponto em relação na causa animal. Então é isso aí. E desculpem se muitas vezes eu falo errado alguma situação e muitas vezes eu sou bem mal interpretada porque eu não sei usar muito bem as palavras quando eu falo rapidão, eu tô ali empolgada nos vídeos e tal, esqueço das pessoas, esqueço dos animais que tem que ser citados e quando vejo, meu Deus, esqueci. Ou, por exemplo, falei alguma coisa que foi mal interpretada. Por exemplo, ali, voltando agora ao assunto antes de encerrar, tem muitas pessoas sem condições. Por exemplo, a gente vê vários. Aqui na minha cidade mesmo tem um senhor que ele cata lixo, mas os cachorros dele psicologicamente estão super equilibrados, mais que os nossos que estão lá no canil. Porque eles fazem o sentido da migração, que é caminhar para cá, caminhar para lá, ele partilha do pão que ele come com o animal. Porque até isso, quando a gente vai comer, almoçar, tomar café, almoçar e jantar, as 3 refeições básicas. Se o nosso animalzinho tá ali chorando e tal, a gente não vai dar resto de comida. Isso é errado também, né? Se a gente tem
um estudo um pouquinho mais e umas condições um pouquinho mais, a gente sabe que não, vou dar a ração de qualidade para o meu animalzinho. Então eu vou lá nessa hora que eu estou comendo, eles também vão comer, mas eles vão comer a ração deles, a alimentação deles na mesma hora que eu, porque isso já gera a proteção animal em relação a eles estarem zelando por nós e nós por eles. Não vou entrar em detalhes, então é isso aí, pessoal. Muitas vezes não é preciso ter para ser. A gente consegue, é fácil. Um beijo, abençoado dia a todo mundo. E é isso aí. Estamos aqui para evoluir, errar, aprender e acertar. Fui!